Questão número 2. Sérgio deve R$ 7,50 à sua amiga Fernanda. Ele tem um cofrinho cheio de moedas de 25 centavos, 50 centavos e R$1. A diferença entre o maior e o menor, ou a menor quantidade de moedas que ele pode usar para pagar a ela é. Muito bem. O texto diz assim, ó. Nós temos uma dívida no valor de R$ 7,50. E nós temos disponível moedas de 25 centavos, moedas de 50 centavos e moedas de R$1. Então, em termos práticos, o que o problema aqui é o seguinte. Eu quero pagar a Fernanda, a dívida total é R$ 7,50, e vou utilizar as moedas que estão num determinado cofrinho. E lá eu tenho moedas de 25, 50 e R$1. Então, eu quero pagar a Fernanda. Só que tem um detalhe. Ele impõe duas condições. Qual é a primeira condição? Ele quer saber qual é o maior número possível de moedas que eu vou utilizar. E a segunda condição é qual é a menor quantidade possível de moedas que eu devo utilizar. Então, eu quero pagar a Fernanda utilizando moedas. Nós vamos fazer um cálculo utilizando a maior quantidade possível e um segundo cálculo utilizando a menor possibilidade. E aí ele quer que você marque no gabarito a diferença. Então, ele quer que você marque no gabarito justamente a diferença entre a quantidade maior e a quantidade menor. Perfeito? Bom, então vamos fazer a seguinte análise. Para que eu tenha uma quantidade maior de moedas, ou seja, para que eu use muitas moedas, eu terei que trabalhar com moedas de menor valor monetário. Então, eu tenho que trabalhar com moedas de 25 centavos. Porque quanto menos for o valor monetário, maior quantidade de moedas eu vou precisar. Ora, se a conta que eu tenho que pagar é de R$ 7,50 e eu vou pagar em moedas de 25 centavos, então é como se nós estivéssemos fazendo uma operação de divisão. Eu vou pegar o total a ser pago, R$ 7,50, e dividir em moedas de 25 centavos. O resultado dessa operação vai me dar o número de moedas de 25 centavos que eu vou utilizar no pagamento dessa dívida. Muito bem. Na divisão com números decimais são números que têm vírgula, nós temos que ter a mesma quantidade de casas após a vírgula. Então, observe que eu tenho 2 casas aqui e 2 casas aqui. Se isso já está satisfeito, se essa condição já está satisfeita, então nós vamos eliminar a vírgula. Conclusão. Eu estarei dividindo o número 750 por 25. Ora, pegando as 2 primeiras casas, 3 vezes o 25, 3 vezes o 25, fecha em 75. Abaixa o 0, 0 no quociente, resta o 0. Portanto, se eu utilizar moedas de 25 centavos para pagar a dívida de R$ 7,50, eu vou utilizar 30 moedas. Que é uma quantidade muito grande de moedas. Então, a primeira parte do problema nós já resolvemos. Qual é a maior quantidade de moedas? 30. Agora eu vou trabalhar com a menor quantidade de moedas.
Para que eu use a menor quantidade possível, eu tenho que usar moedas de valor monetário muito alto. Então, no caso, eu tenho que dar prioridade às moedas de R$1. Conclusão. Eu tenho aqui moedas de R$1. Como eu tenho que pagar R$ 7,50, então eu vou utilizar 7 moedas de R$1. Então, que daria o valor de R$ 7,00. Mas estariam faltando 50 centavos. E eu tenho moedas de 50 centavos. Então, no caso, eu precisaria de apenas uma moeda de 50 centavos. Formando, então, o valor total da dívida, R$ 7,50. Isso quer dizer que eu vou precisar, na menor quantidade, de um total de 8 moedas. Com 8 moedas, eu consigo formar R$ 7,50 e pagar a dívida. Ora, então a quantidade menor é 8. E 30 menos 8 vão me dar o resultado 22. Que nós encontramos na alternativa letra A. Perfeito?